Boa noite a todos. Com muita alegria, aqui estamos reunidos em nome de Jesus, nesta oportunidade que a casa, que o Centro Espírita Antônio de Oliveira nos oferece para estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Que todos nós possamos estar reunidos e unidos em pensamentos para este aprendizado e para que possamos nos sintonizar com a equipe espiritual desta casa. Vamos serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, sentindo paz, sentindo alegria e elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, para que possamos, ligados ao Mestre Jesus, estarmos receptivos com as nossas mentes e os nossos corações preparados para a mensagem do livro que nos traz hoje para o nosso crescimento, o nosso equilíbrio, a nossa paz. Que assim seja, Mestre. O livro, então, Palavras de Vida Eterna, que é o livro que está em estudo. Hoje temos a lição 59, que é uma mensagem transmitida pelo Espírito Emmanuel ao Francisco Cândido Xavier. Emmanuel tira de um versículo de uma carta de Paulo aos Efésios e dá nessa mensagem o título Em Louvor do Equilíbrio, que é tirada então do capítulo 4, versículo 31 da carta de Paulo. E lá está escrito assim: toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Paulo, aos Efésios. Na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio, que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera. Impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge, assim, ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz.
falando para o bem ou silenciando na grande compreensão. Porque em ti, que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Emmanuel analisa o versículo e nos ensina a exaltar o equilíbrio, pela sua importância na vida do espírito. No versículo, Paulo cita as emoções e comportamentos que geram desequilíbrios ao espírito e pede que sejam retiradas de nós, tendo em vista o nosso encontro com Jesus. O seu evangelho é manual para a construção do equilíbrio em nossa vida. E Emmanuel chama a nossa atenção para a lição do equilíbrio, quando controlamos os impulsos da violência e quando nos esforçamos no combate à imundície material e espiritual. Ou seja, combatemos a imundície do lixo que pode estar à nossa volta, o lixo em nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas. Combater a imundície, retirando todo o lixo, traz-nos equilíbrio. E o equilíbrio espiritual, quando nós combatemos o lixo que carregamos em nosso coração. Essa imundície que nos torna seres impuros. Então, nós combatendo todo o lixo que há em nós, que há ao nosso redor, nós estamos contribuindo para que haja equilíbrio. Sim, como podemos ter equilíbrio se estamos em meio a uma desorganização, se estamos em meio a uma montoeira de lixos que nos trazem mal-estar, que podem nos trazer doenças? Como podemos ter equilíbrio se carregamos em nossos corações sentimentos que nos prejudicam, sentimentos que nos causam infelicidade? O equilíbrio necessita que nós, então, retiremos de nós essas emoções que Paulo nos fala, o comportamento que ele cita, comportamento malicioso, retirar de nós a malícia. Nosso pensamento se desarmoniza e nossas emoções ficam desequilibradas, onde nós podemos agir com malevolência, com maledicência, falando mal, com a ira, a cólera. Tudo isso são manifestações do desequilíbrio. E a amargura. A amargura também. Quantas vezes aquele estado que carregamos de amargura pela nossa falta de esperança, nossa falta de fé, por darmos muito valor a tudo aquilo que acontece em nossas vidas e que, na verdade, não devem ser tão valorizadas, esses acontecimentos, e sim, eles devem trazer para nós ensinamentos e aprendizado, e não a amargura. Paulo fala que para nós retirarmos de nós a amargura, porque o cristão, conhecendo o Evangelho, ele passa a ter esperança e fé. Então, não vai ter espaço para a amargura. E Emmanuel nos mostra, então, a ação do equilíbrio em algumas situações da vida material. Então, por exemplo, ele nos fala que nas cidades litorâneas, as barreiras reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades. Então, as barreiras são necessárias para o equilíbrio. Nos edifícios, temos para-raios, para não serem atingidos por raios. Temos os esgotos que recolhem os nossos detritos. O que seria da nossa vida sem eles?
Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Sim, né? Todos nós procuramos ter hábitos de limpeza em nossos lares, nossas casas, onde convivemos, para que nós possamos trazer para nós bem-estar e possamos nos prevenir de doenças através da nossa higiene. Então, são situações materiais onde nós podemos visualizar que essas ações, elas promovem o equilíbrio. E Emmanuel então fala que, entretanto, nós homens, em relação ao nosso interior, em relação ao espírito, o que fazemos para mantermos o equilíbrio? Ele nos fala que nós, quando caminhamos desavisados, nós não percebemos as consequências da falta do equilíbrio em nossas vidas. Ou seja, caminhamos desavisados, ainda não descobrimos que a nossa vida está em desequilíbrio e que nós podemos mudar isso. Desavisados pela falta de conhecimento. E as consequências nós não percebemos, que tudo que às vezes estamos passando são consequências da falta de promovermos o equilíbrio em nossas vidas. E com isso nós carregamos em nós, por sermos desavisados, muitas vezes o lodo da maledicência, que muitas vezes faz com que nós ofendamos ao próximo, que muitas vezes faz com que nós falemos blasfêmias contra Deus, nos revoltando. Muitas vezes carregamos o lixo da mágoa e emitimos com isso ondas de ira, atormentando a nós mesmos. Tudo por desaviso, por não conhecermos que podemos mudar as situações em nossas vidas. Quantas enfermidades têm a sua raiz na amargura? A amargura, a tristeza, desalento, tudo isso nos causam enfermidades. Sabemos muito bem hoje disto. E quantos crimes surgem no extravasamento da cólera, que poderiam ser evitados. Mas no auge da cólera, o impulso leva a desencadear determinados crimes. É impossível enumerar tantos desequilíbrios causados por nós quando não seguimos o Evangelho. O Evangelho significa anúncio da boa nova. Emmanuel nos adverte que se já conhecemos a boa nova, ou seja, já conhecemos o caminho de uma nova vida, fujamos ao domínio da viciação e da crueldade, da irritação, do desalento, da agressividade, da injúria. Foi a advertência que Paulo fez aos habitantes de Éfeso, na antiga cidade grega. Éfeso é a cidade, e os efésios eram os habitantes de Éfeso. E nessa cidade habitavam cristãos recém-convertidos. Então, Paulo faz a advertência nesta carta antes desse versículo que nós estamos estudando, a advertência de que eles, conhecendo o Jesus, conhecendo o Cristo, né, como Paulo se refere,
para que eles se despojassem do velho homem e revestissem-se do novo homem. É o mesmo que é o que a mensagem de Emmanuel quer nos fazer entender. Desavisados nós somos quando não conhecemos o Evangelho. Então, ao conhecer o Evangelho, que nós possamos nos despojar do velho homem, o que significa abandonar os costumes, comportamentos, sentimentos, pensamentos que habitavam em nós antes de conhecermos os ensinamentos de Jesus. E colocar no lugar deles pensamentos, sentimentos, emoções para agirmos segundo o Evangelho. Nos ensina como verdadeiros cristãos, retirando toda a amargura, pois que o cristão deve superar a amargura. Ela pode vir tentar nos contaminar, mas seguindo o Evangelho, nós conseguiremos superá-la e retirá-la de nós, pois que o Evangelho traz para nós esperança. Esperança nos traz alegria, mesmo ainda que muitas vezes estejamos chorando. Mas a alegria de quem espera, de quem confia, de que há alguma coisa de bom, um final feliz em nossa história. Cólera. O cristão, seguindo a Jesus, vai trabalhar para desenvolver em si mansuetude, que se manifesta na paciência, na tolerância, na compreensão para com as situações, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, assim, o cristão vai trabalhar para controlar todos os seus impulsos de agressividade, falando, agindo com brandura, sendo um ser pacífico. Malícia. O Evangelho nos ensina a combatermos qualquer tipo de malícia, ou seja, de pensarmos mal das situações dos outros. A indulgência, que é não ver o mal. Sim, nós o vemos, porque temos a visão, mas a indulgência é não anotar, é não condenar as ações que nos transmitem maldade. Mas que nós não tenhamos malícia perante elas, e sim possamos vê-las com compreensão, misericórdia por aquele irmão que está cometendo uma maldade ou que age com maldade. Combater em nós a malícia. O cristão, ele não deve ver malícia em nada, mas sim ver a situação de fragilidade, o engano que às vezes o outro está cometendo. Então, é uma forma diferente de ver. Compreendendo a importância do equilíbrio em nossas vidas, oferecendo a nossa paz, aonde nós estivermos, em todas as situações, falando sempre para o bem,
palavras que edifiquem, que elevem, palavras que possam construir uma mentalidade melhor, um coração imbuído de bons sentimentos. E silenciando. Construir o equilíbrio, silenciando na compreensão. A compreensão que nos leva a ver, sim, mas a não julgar, a não condenar. E ainda tirar proveito para nós daquilo. O que nós podemos aprender, o que nós podemos ser melhores em relação àquilo que estamos vendo de mal. Conhecendo Jesus, o Evangelho então de Jesus, para retirarmos de nós tudo aquilo que nós carregamos, até conhecermos o Evangelho, e aí então nos modificarmos, transformando então a amargura em alegria, a cólera, a ira em brandura, gritaria, pensar silenciosamente, contando até 1000, se for necessário, 2000, o que for necessário para controlarmos o impulso da gritaria. Não blasfemarmos jamais contra Deus e retirarmos de nós toda a malícia, pensando sempre no bem. Que todas as pessoas, nossos irmãos, têm algo de bom. O que precisa é ser desenvolvido. E nós podemos ajudar nisso, como verdadeiros cristãos. Emmanuel, então, nos diz que, diante de todas essas ações, situações, que nós possamos oferecer a nossa paz, falando bem ou silenciando na grande compreensão. Por quê? Diz Emmanuel, porque em ti, que guardas o nome do Cristo, empenhado na própria alma, o reino do amor deve começar. Quando conhecemos então o Evangelho e queremos seguir a Jesus, ou seja, estamos ligados, estamos trazendo Jesus para a nossa alma, nós estamos construindo o reino do amor em nós. Muita paz a todos, que nós possamos, diante dessa mensagem de Emmanuel, procurarmos ler o Evangelho de forma a assimilarmos as mensagens e colocá-las dentro de nós para a nossa vivência, vivendo uma vida nova. O Evangelho é a boa nova, ou seja, a boa nova vivência, a boa nova forma de viver. Que nós possamos, então, dessa forma, vivermos de uma forma diferente, como verdadeiros seguidores de Jesus. Que a paz do Mestre esteja presente em nós, para que nós possamos levá-la aonde nós estivermos, pensando sempre em buscarmos o equilíbrio em tudo, em nossa vida material e em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. Porque é do equilíbrio que vai nascer a paz, a harmonia espiritual.
E assim, meus amigos, nós vamos agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, que nos conduz a uma vida diferente, uma vida melhor, que nos conduz a seguirmos o caminho do nosso aperfeiçoamento moral. Te agradecemos, Mestre, pelo seu amor e agradecemos a Deus, nosso Pai, como o Senhor nos ensinou, Jesus, sempre louvarmos a Deus. Então nós agradecemos a Deus pela bênção de estarmos hoje reunidos, buscando o aprendizado por essa nova forma de reencontro, abençoada pelo Pai. Nós te agradecemos, Pai, e por todas as bênçãos que o Senhor nos concede sempre. Nós damos a Ti, Pai, graças a Deus. Muita alegria, muita paz a todos na próxima semana.